Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Clara, eu sou neurologista com formação em neurologia vascular e atuação em emergências neurológicas adulto e pediátrica. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do AVC em crianças, ou AVC na infância. Bom, o que vem a ser o AVC? O AVC, então, é o acidente vascular cerebral, também conhecido com outros nomes, como AVE, acidente vascular encefálico, derrame. Hoje em dia a gente chama tudo isso de doenças cerebrovasculares, que são as alterações vasculares do encéfalo, que tem uma importância mundial, tanto no quesito mortalidade, quanto na questão da alta frequência e alta prevalência de sequelas. O AVC, ele pode acontecer em todas as faixas etárias. Sim, não é exclusivo do idoso, não é exclusivo do adulto. Também pode acontecer entre os adolescentes, as crianças, o bebezinho e até mesmo dentro do útero da mamãe. Existe um crescente interesse em pesquisa, um interesse científico no estudo de AVC, porque o AVC, então, era considerado uma fronteira clínica. O que é isso? Há algumas décadas, já por milênios, se conhece os efeitos do AVC, que são as sequelas neurológicas que ele representa, e por muitos milênios, ou pelo menos séculos, pouco a gente tinha feito para reverter isso, para impedir que essas sequelas ficassem permanentes. E nos últimos 20 anos, especialmente esses últimos 10 anos, nós temos adquirido mais ferramentas para conseguir tratar o AVC e evitar ou diminuir enormemente as sequelas neurológicas que o AVC gera. Isso vem trazendo para os pacientes vítimas de AVC e para suas famílias uma melhoria muito grande. Não só na questão pessoal, na questão financeira, mas também um impacto para a nossa sociedade. Com as terapias de reperfusão, que são os tratamentos que permitem o retorno do fluxo sanguíneo cerebral antes que esse tecido cerebral fique danificado. Então, a gente tem aqui um esqueminha bem rápido, a diferença do AVC isquêmico, que é quando você tem algum bloqueio à circulação do sangue dentro do cérebro e essa região para de receber sangue, por isso ela morre. Contra o AVC hemorrágico, quando você tem um sangramento ou na parte mais externa ou no interior do tecido cerebral. Aqui a gente mostra especialmente o AVC isquêmico. O AVC isquêmico e hemorrágico, ele tem já, quando a gente compara o AVC no adulto e na criança, ele tem as suas diferenças particulares aí com relação às proporções. Na criança, o isquêmico e hemorrágico, eles acontecem de forma relativamente proporcionais, equilibradas. O isquêmico 55%, o hemorrágico por volta de 45%, enquanto no adulto a grande maioria é de AVC isquêmico. E o AVC na infância, depois desses dados que a gente mostra, né, que o AVC no adulto tem tido melhorias no seu tratamento e na possibilidade de diminuir sequelas, na infância essa realidade ainda não é vista, né? Esses benefícios ainda não são vistos na infância. O AVC na infância a gente considera aquele que acontece desde 0 ano, na verdade acima de 30 dias de vida, até 18 anos incompletos. E existe pouca evidência científica do tratamento do AVC pediátrico, especialmente do tratamento do AVC que a gente fala em fase aguda, que é aquele momento que a gente pode atuar para evitar as sequelas do AVC. O AVC na infância, ele está entre as 10 principais causas de mortalidade na infância, de 10 a 25% de mortalidade das crianças com doenças cerebrovasculares. Existe uma incidência, pelo menos nos dados americanos, de 1 até 8 crianças por 100 mil crianças podem sofrer um AVC. Então, existe uma raridade, sim, na frequência de AVC quando a gente compara com o de adulto. E 1/3 dos AVCs pediátricos vão ocorrer nas crianças menores de 12 meses, menores de 1 ano. 1 em cada 2.300 a 5.000 recém-nascidos sofrem um AVC. Né?
As causas, então, mais frequentes do AVC na faixa pediátrica são as causas metabólicas, as doenças metabólicas infantis, eventos infecciosos, infecções graves, pneumonias, meningites, as alterações congênitas, por exemplo, cardiopatias congênitas. 20 a 40% das crianças que têm um AVC, eles podem ter um novo AVC, uma recorrência desse evento, e de 50% a 85% dessas crianças podem ficar com sequelas crônicas, desde uma epilepsia até uma dificuldade de fala, de movimentação, de conseguir andar. Então, a identificação e o tratamento das doenças cerebrovasculares na infância são um grande desafio. No nosso país, então, no Brasil, pouco se sabe sobre as doenças cerebrovasculares na infância. A gente acaba se apoiando em dados internacionais para definir e conseguir fazer o segmento, o tratamento dessas crianças quando isso acontece aqui no nosso país. Aqui é um gráfico, tá, em inglês, mas é um gráfico da UNICEF mostrando as causas de mortalidade de todas as crianças até 5 anos de idade. Então, a grande maioria das crianças morrem de causas infecciosas, isso no mundo todo. Diarreias, pneumonias, as alterações neonatais, que são consideradas até 28 dias de vida, então no primeiro mês de vida. A gente tem outras causas de morte, outras causas infecciosas, e aqui, nas causas não infecciosas e nas causas não neonatais, a gente encontra as alterações neurológicas agudas e o AVC como causa de morte detectável nas crianças no mundo todo. Isso são crianças até 5 anos de idade. A gente teve, graças, né, aos avanços aí de assistência à saúde na infância, uma diminuição da quantidade de mortos de crianças, né, de mortalidade na infância, porém as causas permanecem semelhantes. Os fatores de risco, então. Quais são as crianças que podem vir a desenvolver um AVC? Então, para o AVC isquêmico, para a isquemia, são as crianças que têm alguma arteriopatia, alguma doença das suas artérias. Então, a paciente ou a criança que sofre uma dissecção arterial, vítima de um traumatismo, por exemplo, um acidente de carro, uma queda, que tem vasculites, que são inflamações dos vasos, tem uma doença chamada moyamoya, doenças cardíacas, intervenções, cirurgias cardíacas, as crianças que já nascem com cardiopatias congênitas, crianças que têm desvios ou shunts dentro do coração, que têm arritmias, distúrbios protrombóticos. O que são isso? São distúrbios ou alterações que levam à coagulação, por exemplo, que tem a presença do anticorpo anticardiolipina. Outros fatores de risco para o AVC isquêmico são a doença falciforme. Eu coloco aqui a importância porque a doença falciforme ela é um fator de risco tanto para AVC isquêmico quanto para hemorrágico. E é uma doença frequente em nosso país. É uma doença rara, considerada rara, mas no nosso país ela é um pouco mais frequente do que em outros países. A gente ainda tem crianças que nascem e convivem com essa doença até a fase aguda, até a fase adulta. A infecção, a presença de infecções, a presença de sepse é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento do AVC na infância. A questão das trombofilias, como a deficiência do fator 5 de Leiden, a síndrome antifosfolípide, predisposições genéticas também e étnicas, como em negros e asiáticos, com uma facilidade um pouquinho maior de poderem apresentar esse tipo de alteração neurovascular. Existe também um predomínio, especialmente nos bebês até 2 anos de idade, de uma predisposição maior do sexo masculino. E isso se repete também na faixa adolescente, que nem é na faixa adulta também. Existe um predomínio do AVC no sexo masculino. Para o AVC hemorrágico, então, existem outras causas etiológicas, outras causas para o desenvolvimento do AVC hemorrágico, alguns distúrbios vasculares, incluindo as malformações arteriovenosas. Então, é a criança que já nasce com como se fosse uma variz, uma discreta, uma pequena alteraçãozinha, às vezes ela pode ser grande, e que tem uma disposição para sangramentos, aneurismas congênitos, cavernomas,
Também distúrbios de coagulação, ao invés de ter uma facilidade para coagulação igual para o AVC isquêmico, aqui seria uma facilidade para sangramentos, distúrbios plaquetários, doenças como hemofilias, diáteses hemorrágicas, terapias anticoagulantes. A doença falciforme também entra aqui, uso de drogas ilícitas, abuso de cocaína e anfetamina, lembrando que adolescentes também podem fazer uso, né, das drogas ilícitas. E também etnia negra e sexo masculino tem uma predisposição também para o AVC hemorrágico. E quando que a gente vai suspeitar que a nossa criança, o nosso netinho, o nosso filho pode estar sofrendo AVC? Então, o AVC em criança, assim como no adulto, ele acontece repentinamente. Então, os sintomas vão acontecer, vão aparecer subitamente, ou a criança vai dormir bem e acorda esquisita, acorda diferente. Geralmente, não costuma ser uma coisa progressiva. E os sintomas podem ser os mais variados possíveis, e não se limitam a esses que eu vou falar aqui. A fraqueza ou dormência em um lado do corpo. Lembrando que o nenenzinho muito pequeno, até 6 meses, pode ser que a gente não consiga perceber a diferença de movimentação de um lado contra o outro. Uma alteração de fala ou dificuldade para articular a fala, especialmente na criança que já fala, né? A dificuldade em manter o equilíbrio ou em caminhar, problemas de visão, visão dupla ou perda de visão em um ou nos 2 olhos, uma letargia ou uma sonolência muito repentinas, crises convulsivas. E geralmente a gente tem uma combinação desses sintomas. Então, uma criança que está mais letárgica, mais sonolenta e acaba tendo uma crise convulsiva. No AVC pediátrico, a gente tem atrasos no diagnóstico. No AVC adulto também, mas no pediátrico é muito maior esse tipo de atraso de diagnóstico. Por quê? Por se tratar de uma coisa um pouco mais rara de acontecer, quando a gente compara com as infecções, né, com outras coisas que levam a criança para um pronto-socorro, o AVC ele não é uma coisa tão suspeitável. O pediatra às vezes não tem o AVC como um primeiro diagnóstico, a família não tem o AVC como um primeiro diagnóstico. Muitas vezes a apresentação clínica, ou seja, os sintomas que aquela criança vai manifestar, não é tão óbvia, tão característica do AVC num primeiro momento. Existem vários tipos de fatores de risco diferentes, como a gente viu, e a patogênese, ou seja, a forma daquele AVC se desenvolver, ele pode ser de várias formas diferentes. Então, existe uma incerteza diagnóstica e existe, além disso, depois que a gente pensa em um AVC na criança, como que a gente vai manejar isso? Vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o AVC ele é pouco reconhecido nas crianças e pode haver um atraso muito grande no diagnóstico. Tem um estudo americano que mostrou que existe um intervalo médio desde o início do sintoma até o diagnóstico, isso nos Estados Unidos, onde eles têm uma rede de apoio muito grande para o tratamento de AVC. O atraso no diagnóstico já está 23 horas. A gente não tem dados brasileiros aqui, mas um levantamento que a gente fez num serviço em que a gente trabalha, esse atraso pode ocorrer com mais de 2 dias para se definir um diagnóstico de AVC na criança. Como que eu vou diagnosticar, então? Além de eu suspeitar, né? Eu falo como médica, mas a mãe, o cuidador, o avô, quando que ele vai suspeitar que essa criança pode estar tendo um AVC? Além daqueles sinais, né, que a gente falou, aqueles sintomas que a gente falou, uma avaliação combinada aí do pediatra, de preferência com o neurologista junto, estudos de imagem do cérebro e da circulação cerebral, tomografia computadorizada, ressonância de crânio, os testes adicionais que são importantes para a gente descobrir a causa desse AVC, por exemplo, uma angiografia por catéter, ecocardiograma, exames de sangue, que são muito importantes para avaliar essa alteração de coagulação, tanto para mais, coagula demais, quanto para menos. Além disso, o seu filho ainda pode precisar de consulta de outros especialistas, tanto para definir, identificar a causa, quanto o tratamento desse AVC. Os médicos intensivistas, se ele precisar de um atendimento de UTI, os hematologistas, neurologistas, neurocirurgiões, radiologistas intervencionistas e os médicos e outros profissionais da reabilitação. O tratamento, então. O tratamento de AVC, no adulto, a gente divide o tratamento em fase precoce e fase tardia, ou fase de prevenção de um novo evento.
A fase precoce, então, é aquele momento que a gente tem que ajudar o fluxo daquele cérebrozinho a se manter o mais próximo do normal possível. Então, ir para o pronto-socorro e ter todo o suporte necessário para hemodinâmica, ou seja, para o fluxo sanguíneo cerebral funcionar certinho. Então, a gente faz uma combinação do seguinte: terapias medicamentosas, em alguns casos a gente vai precisar do uso de AS ou outro tipo de antitrombóticos, como anticoagulantes e vitaminas especiais, no caso de AVC isquêmico. As crianças com doença falciforme têm um tratamento específico para esse tipo de AVC, para os tipos de AVC na infância e na criança com doença falciforme, como, por exemplo, a hidroxiureia, as terapias de transfusão ou outras terapias. Se essa criança apresenta crises convulsivas, também pode precisar de medicações anticonvulsivantes. Além disso, a gente tem os tratamentos que desfazem ou impedem a formação de coágulos na circulação intracraniana, na circulação cerebral, que é muito comum a gente usar no adulto que acaba de ter um AVC. Na infância, esses tratamentos eles têm sido feitos de forma anedótica. Então, a gente tem relatos de casos, uma ou outra criança que eles usaram esse tratamento. Enquanto no adulto a gente já tem milhares, centenas de milhares de adultos já tratados com esse mesmo tipo de tratamento. Então, assim, a aprovação desse tratamento que impede a formação ou que retira o coágulo da circulação e que ajuda a melhorar a circulação no cérebro, ainda não está aprovada para as crianças. Mas a gente pode considerar esse tipo de tratamento, especialmente nas crianças maiores, nos adolescentes, que têm uma circulação um pouco mais semelhante à circulação cerebral do adulto. Esse tratamento, por exemplo, pode até ser baseado na neuroradiologia intervencionista. O que é isso? Cateterismo. O cateterismo, ele pode tratar AVCs hemorrágicos, por exemplo, se uma formação arteriovenosa ou um aneurisma sangra, ou ele pode ser usado também para retirada de coágulo do AVC isquêmico, e outras cirurgias que podem ser feitas também para evacuar o hematoma, que pode ser feita até para clipar o aneurisma, além da cirurgia que pode ser feita, inclusive, para dar espaço para um cérebro que está inchado, poder inchar e depois voltar para uma situação normal, isso em casos catastróficos. A longo prazo, então eu falei que de 20 a 40% das crianças podem ter recorrência de um novo AVC. Quando que a gente vai definir isso? Então a gente vai definir se a gente vai precisar de um tratamento a longo prazo e quão longo prazo, 6 meses, 1 ano, a vida toda, a depender da causa, da doença de base, o que gerou esse AVC, que é a chamada terapia preventiva. Então, a gente vai manter anticoagulantes, a gente precisa tratar a condição cardíaca, tratar a condição das artérias, tratar a anemia falciforme para prevenir um novo AVC nessa criança. Além de tudo, e isso em todas as fases, tanto numa fase precoce quanto numa fase mais tardia, as terapias de reabilitação. Na infância, o AVC na infância, apesar do impacto, o cérebro da criança, ele tem uma neuroplasticidade, ele tem uma forma de se readaptar às situações muito mais frutíferas do que o cérebro de um adulto. Então, a criança se beneficia muito mais das terapias de reabilitação. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisiatras, além de, claro, suporte familiar para que essa criança consiga superar realmente essas questões. Com relação às perspectivas, então aqui são algumas iniciativas de conscientização do AVC pediátrico. A gente tem um grande grupo, uma grande rede de estudiosos aí do AVC pediátrico, inclusive a gente tem um centro no Brasil, que é em Campinas. Eu gostaria que tivessem mais centros brasileiros participando e a gente tenta divulgar isso mais para a gente ter um pouco mais de conhecimento dessa quantidade de doenças, né? O AVC na infância não é uma doença só, são várias patologias, né? Então é um conjunto de doenças aí. Então, outras iniciativas para a conscientização do AVC pediátrico. Aqui é o serviço de neurologia pediátrica do Hospital das Clínicas de
de Campinas. Então, o Hospital de Campinas, que tem um centro de estudo do AVC na infância. A Academia Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil tem uma campanha de conscientização do AVC na infância. Então, quem quiser se informar mais, né? E sim, o AVC ele pode acontecer em qualquer idade, desde perinatal até dentro da barriguinha da mamãe, o AVC infantil, né? Como eu disse, em todas as faixas etárias. Conclusão, o AVC na infância, ele existe, é uma patologia mais rara quando a gente fala de faixa etária da infância, mas ele não deve passar longe da suspeição de quando a gente tem uma alteração neurológica aguda numa criança. Deve sim ser investigado a sua causa, até para evitar que ele aconteça novamente. Prevenir é melhor do que remediar e a reabilitação é crucial nessas crianças. Essa aqui é uma campanha do Ministério da Saúde, serve para o adulto, serve para a criança. Os sinais do AVC. A gente fala que é a escala SAMU. Sorria, abrace, cante uma música e ligue para o SAMU, ligue para a urgência. Muito obrigada. Até mais.